Entenda de uma vez por todas toda a história que nos leva até o Hobbit e a trilogia de O Senhor dos Anéis. Entenda como o mundo foi criado, as eras e seus principais acontecimentos. Entenda o que são os Balrogs, quem é Sauron, quando surgiram os Elfos, os Homens, os Anões. Entenda também o porquê Númenor foi destruída, o porquê o pai de Aragorn e seus antepassados não eram rei de Gondor, já que lá era governado por um regente e Aragorn era herdeiro legítimo do trono. Isso mesmo, esse vídeo é completo para que você entenda, em poucos minutos, todo o universo criado por Tolkien. Após esses poucos minutos, muita coisa ficará clara para você e te dará outra experiência ao ler os livros ou assistir aos filmes, isso eu te garanto. Por isso venha comigo nessa jornada e descubra muitos detalhes que você precisa saber. O vídeo estará dividido por subtítulos que serão as eras de toda a história do mundo. Então o primeiro subtítulo será o Princípio dos Tempos, ou seja, a primeira era do mundo. Para que você entenda melhor, as primeiras eras foram nomeadas como o Princípio dos Tempos, os Anos das Lâmpadas e os Anos das Árvores. Com o fim dos Anos das Árvores começou o que chamamos de Primeira Era. Meu maior objetivo para esse vídeo é que melhore sua experiência na hora de ver os filmes e principalmente te incentive a ler os livros desse incrível autor que foi Tolkien. Esse vídeo vai te dar uma boa base para ler os principais livros, tanto o Silmarillion quanto o Hobbit e a trilogia de O Senhor dos Anéis. Nesse vídeo você verá desde o início dos tempos até a Terceira Era, mais precisamente até antes de Bilbo Bolseiro ir em sua jornada até a Montanha Solitária. O Princípio dos Tempos. No princípio, Eru Ilúvatar, o Deus Supremo de todo o universo, através de seus pensamentos criou os Ainur. Fazendo um paralelo com a Bíblia, Eru seria Deus e os Ainur os anjos. Nesse tempo o espaço era vazio, então os Ainur passavam eras cantando e aprendendo sobre os pensamentos de Eru através das músicas de seus irmãos. Ou seja, um aprendia com o outro e assim iam descobrindo coisas novas. Foi então que Eru deu a eles um novo tema para cantar, e através desse tema o universo e o mundo foram criados. Antes que o mundo fosse criado, Eru mostrou em visão aos Ainur a chegada de seus filhos, ou seja, Eru mostrou a eles como seriam os elfos e os homens e como o mundo deveria ser a habitação deles. Sendo assim, nesse momento em que os Ainur contemplaram os filhos de Ilúvatar, eles os amaram grandemente. Os Ainur eram muito poderosos, e o mais poderoso de todos era Melkor. Assim que o mundo foi criado, era como um deserto e sem forma, e precisava ser moldado. Muitos dos Ainur passaram a viver no mundo, e entre eles, muitos dos mais poderosos e mais belos, e alguns dos Ainur preferiram ficar ao lado de Eru. Os Ainur mais poderosos que ficaram na Terra passaram a ser chamados de Valar, os poderes do mundo, e os Ainur menos poderosos eram chamados de Maiar. No começo eram 15 Valar, e eles eram Melkor, Manwë, Varda, Ulmo, Aule, Yavanna, Orome, Vanna, Mandus, Vaire, Lórien, Este, Tulkas, Niena e Nessa. Não se sabe quantos Maiar vieram ao mundo, e poucos deles tiveram seus nomes divulgados, mas alguns deles são os magos que apareceram na Terra-média na Terceira Era: Gandalf, Saruman, Radagast, Alatar, Palando. Um outro Maiar muito conhecido era Sauron, que antes de se tornar um Lorde Sombrio, era um ajudante do Valar Aule, e seu nome era Mairon. Manwë foi designado por Eru a ser o rei do mundo. O nome do mundo é Arda, e assim começaram a dar forma a ele. Foi aí que Melkor tirou as asinhas para fora e mostrou sua verdadeira face, pois ele começou a interferir em tudo que os outros Valar faziam, pois ele queria que tudo fosse conforme seus próprios desejos. Melkor, o mais poderoso, era egoísta, invejoso e desejava acima de tudo submeter à sua vontade tanto os elfos quanto os homens. Com o tempo ele piorou, decaiu de tal modo que passou a desprezar todas as coisas que não fosse ele próprio. Ficou ainda mais arrogante, impiedoso, violento, tirano e um total mentiroso. Alguns dos Maiar foram atraídos por seu esplendor, pois ele era muito grande em poder. Alguns permaneceram como seu vassalo, por exemplo Sauron, mas outros Maiar foram corrompidos por Melkor e assim tornaram-se horrendos monstros, conhecidos na Terra-média como Balrogs. Um dia Melkor falou a todos eles que Arda seria seu reino e que ele colocaria nela o seu nome. Então os outros Valar entraram em contenda contra Melkor. Foi assim que ele saiu de Arda por um tempo. Sem Melkor para interferir no mundo, tudo estava prosperando e indo muito bem. Mas Melkor voltou em grande poder e assim aconteceu a primeira batalha dos Valar contra Melkor pelo domínio de Arda. E nessa batalha, apenas o poder de Tulkas derrotou Melkor, e assim ele fugiu para a escuridão.
Mesmo Melkor tentando destruir tudo que os Valar faziam, a Terra foi moldada e se tornou firme, pronta para a habitação dos filhos de Ilúvatar. E a Terra nessa época era plana, e existia apenas um continente. Os Anos das Lâmpadas. Com Melkor fora do mundo, os Valar trouxeram novamente ordem, melhorando tudo para a habitação dos filhos de Ilúvatar. Nesse tempo, fizeram 2 poderosas lamparinas para iluminar a terra e as colocaram sobre 2 altos pilares e toda a terra ficou iluminada. Melkor voltou para Arda sem que os Valar percebessem e construiu uma fortaleza de nome Túmino, no norte do continente, onde os raios da lamparina chegavam frios e fracos. Lá ele criou os Trolls e tantas outras criaturas malignas. Confiando na força de sua fortaleza e no poder de seus servos, ele atacou as luzes, destruindo-as, e derrubou seus pilares, que com a queda fez com que as terras se deformassem, mudando a forma de Arda, separando o continente em 2 e deixando o mundo novamente em escuridão. Com isso, a habitação dos Valar, que ficava na ilha de Almaren, também foi destruída. Então se mudaram para a terra de Amã, terras a oeste, e a leste ficava a Terra-média. E em Amã fizeram suas moradas, região que é chamada de Valinor. Aquelas terras se tornaram as mais belas que existiam, pois não era maculada por Melkor, diferente do que acontecia com a Terra-média. Para completar todo o esplendor e beleza de Amã, Yavanna criou as 2 árvores de Valinor, uma com uma luz prateada e a outra uma luz amarela. Assim, aquelas terras ficaram completamente iluminadas. Porém, a Terra-média permaneceu no escuro. Os Anos das Árvores. Muito tempo se passou e os Elfos, filhos primogênitos de Eru, despertaram na Terra-média. Porém, o primeiro a saber disso foi Melkor, que emboscava alguns deles, corrompendo-os, transformando-os em Orcs. E assim o Lorde Sombrio fez surgir a raça hedionda dos Orcs. Orome os encontrou e ensinou muitas coisas a eles. Então ele voltou a Valinor para contar as boas novas. Com isso, decidiram que deveriam libertar os Elfos da sombra de Melkor. E uma segunda grande batalha, chamada de Batalha dos Poderes, trouxe a queda de Melkor. Tulkas o venceu na luta e o prendeu. Assim o mundo ficou em paz por uma longa era. Nessa batalha, novamente as terras de Arda foram modificadas devido às terríveis batalhas dos Valar contra Melkor e o Túmino foi destruída. Nessa época também os Anãos despertaram. Eles tinham sido criados pelo Valaul antes do despertar dos Elfos, mas Eru interveio e não deixou que eles despertassem antes dos Elfos. Melkor ficou preso por muito tempo, assim o mundo permaneceu em paz por milhares de anos. E nesse tempo os Valar organizaram para que os Elfos partissem da Terra-média e fossem viver em Amã. Lembrando que a Terra-média era escura, pois não havia luz. Já as terras de Amã tinham a luz das árvores. Muitos Elfos foram e alguns permaneceram na Terra-média. Os Elfos que foram para Amã passaram a ser chamados de Eldar. Dentre os Eldar, existem muitos povos, por exemplo os Noldor e os Teleri, e dentre os Teleri existem aqueles que desistiram, no meio do caminho, a ir na viagem. Já os que se recusaram a partir nessa jornada foram chamados de Avari. O Elfo Elwë, depois conhecido como Fingol, não foi para Amã naquela grande viagem dos Elfos. Ele ficou na Terra-média e se casou com a Maiar Melian, e juntos formaram o reino de Doriath em Beleriand, terras ao norte da Terra-média. Os Elfos já estavam estabelecidos em Amã quando Melkor foi solto de sua prisão. Com muito ódio de todos, o Lorde Sombrio junto da aranha gigante Ungoliant invadiram Amã sem que ninguém percebesse. Ungoliant, que tinha uma fome insaciável, destruiu as árvores e o mundo inteiro voltou a ser escuro. Antes de fugir de lá, Melkor matou o alto rei dos Noldor, Finwë, e em sua cobiça roubou a Silmarils que o príncipe dos Noldor, Fëanor, filho de Finwë, tinha criado. Nessa Silmarils continha a luz das árvores. As Silmarils eram parecidas com joias preciosas, porém de uma beleza imensurável. Fëanor, em sua ira, também corrompido pelas suas próprias criações, fez um terrível juramento em nome de Eru, que ele recuperaria Silmarils e perseguiria com vingança e ódio, mesmo que fosse um Valar, elfo, homem, demônio ou qualquer criatura que tomasse ou guardasse mesmo que apenas uma Silmaril, e ele iria tomar de volta o que era seu. Nisso, os filhos de Fëanor fizeram o mesmo juramento. Fëanor amaldiçoou Melkor e deu-lhe o nome de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Os Noldor decidem voltar à Terra-média, contra a vontade dos Valar, para recuperar Silmarils. Quando eles chegaram nos portos, onde os Teleri viviam, pois os Teleri eram elfos que amavam o mar, por isso preferiram viver nas costas, e eles construíam navios. Assim, Fëanor precisava desses navios para navegar até a Terra-média, mas os Teleri se recusaram.
e o primeiro fratricídio aconteceu. Os Noldor lutaram contra os Teleri e grande parte dos marinheiros foram mortos. Os Noldor tomaram seus navios e navegaram para a Terra-média. Fëanor foi na frente, atrás estavam seus irmãos, Fingolfin e Finarfin. Embora alguns foram de navios, outros foram por terra. Durante a viagem foram detidos por uma voz poderosa, a voz de Mandos, que profetizou a condenação dos Noldor. Assim alguns elfos retornaram, inclusive Finarfin, pai de Galadriel e irmão de Fëanor, mas a maioria seguiu viagem. Quando Fëanor chegou na Terra-média, foi ávido para atacar Morgoth, porém ele morreu após ser atacado por Balrogs. Dos restos das árvores destruídas por um golem, os Valar fizeram o sol e a lua para iluminar o mundo, e assim atrapalhar os feitos maldosos de Morgoth e, enfim, depois de muitas eras a Terra-média saiu da escuridão, pois desde a destruição das lamparinas ela estava no escuro. Temendo também que Morgoth voltasse a Amon, os Valar ocultaram o continente de todos. Assim, era impossível para qualquer um, sem a permissão dos Valar, chegar naquelas terras, e a Terra-média não teve mais interferência direta dos Valar até o final da Primeira Era. A Primeira Era. Com a chegada dos Noldor na Terra-média, eles formaram vários reinos em Beleriand. Fingolfin se tornou o Alto Rei dos Noldor, porém com sua morte, seu filho Fingon assumiu o trono. Finrod Felagund fundou Nargothrond, Turgon fundou Gondolin, Círdan permaneceu nos portos a oeste de Beleriand, Fingon em Doriath, os filhos de Fëanor mais ao leste de Beleriand e os Elfos Verdes ao sul. Morgoth também construiu Angband, os Infernos de Ferro, no extremo norte de Beleriand. Nisso também foi formado as Fangor-Othrin, o grupo de montanhas opressoras, os 3 maiores montes da Terra-média. Com o surgimento do Sol no oeste, os homens despertaram na Terra-média e mais de 300 anos depois foram descobertos pelo elfo Finrod Felagund, irmão de Galadriel. Agora sabemos como tudo foi criado, como foram as primeiras eras no mundo, como surgiu o mal, os elfos, os homens, o sol, a lua e tudo o que há no mundo. Nessa era que chamamos de Primeira Era foi marcada por grandes, sangrentas e horrendas batalhas. Nesse tempo temos as melhores histórias dos elfos, seus feitos mais incríveis. Nela também temos o fim de Morgoth e a permissão da volta dos Noldor para as Terras Imortais. A primeira união de um homem com uma elfa aconteceu também nessa era, o casamento entre Beren e Lúthien, uma das melhores histórias que você verá nesse universo de Tolkien. Surgiu também os dragões, criaturas extremamente fortes. E em tudo o que Morgoth ia fazendo, todas as criaturas que ele ia corrompendo, o Lorde Sombrio ia ficando mais fraco. Ao longo das centenas de anos que Morgoth ocupou Angband, ele guerreou para dominar todos que viviam em Beleriand, tanto elfos quanto homens e anãos. 5 importantes batalhas e uma grande batalha ocorreram naquele tempo. A primeira batalha foi liderada pelo rei Fingon, e ela aconteceu antes da vinda dos Noldor para a Terra-média. Fingon obteve a ajuda do elfo Denethor, que morreu nessa guerra, e dos anãos do Monte Dólmed. Cada um dos oponentes obteve apenas vitórias parciais, e Doriath permaneceu intocada e foi cercada pelo encantado Cinturão de Melian, ou seja, por magia de uma Maiar. A segunda batalha, conhecida como a Batalha sob as Estrelas, essa é a batalha que Fëanor promoveu assim que colocou seus pés na Terra-média. Essa luta acabou com sua morte e a prisão de seu filho, Maedhros, por Morgoth, sendo libertado por um ato de bravura do elfo Fingon. A terceira batalha, conhecida também como a Batalha Gloriosa, nela os elfos tiveram algumas boas vitórias, e essa guerra durou centenas de anos, e quando acabou, Morgoth cessou os ataques e Beleriand teve uma longa paz. Porém, Morgoth não parou de usar seus poderes em furtividade, traição e encantamentos. A quarta batalha, chamada de Batalha da Chama Repentina, essa foi uma guerra terrível, marcada por chamas e rios de fogo. Na época de paz antes dessa guerra, Morgoth aumentou grandemente seu exército, e isso funcionou muito bem. O exército de Morgoth esmagou muitos exércitos que lutaram contra ele, e assim muitos dos líderes élficos tiveram que fugir. Nessa batalha, Finrod Felagund quase foi morto, sendo salvo pelo homem Barahir, pai de Beren. E essa guerra também é marcada pela morte de Fingolfin, que duelou contra Morgoth. A quinta batalha, a mais terrível de todas elas, conhecida como Batalha das Lágrimas Inumeráveis, aconteceu porque os elfos foram inspirados pelos feitos de Beren e Lúthien, ou seja, acreditaram que Morgoth estava muito enfraquecido, pois esse incrível casal recuperou uma Silmaril da coroa do Lorde Sombrio.
Nessa sangrenta batalha, elfos, homens e anãos se uniram e traçaram um plano com o objetivo de atacar Angband e assim subjugar Morgoth. Tudo estava certo, e possivelmente os mocinhos venceriam essa batalha se não fosse por um pequeno detalhe. Morgoth tinha em mãos todo o plano do exército inimigo, pois o homem Ulfang e seus filhos traíram seus pares, entregando a Morgoth os planos dos ataques a Angband. Muitos elfos, homens e anãos morreram nessa batalha e Morgoth saiu vitorioso. Fingon, o Alto Rei dos Noldor, morreu nessa batalha. Seu filho Gil-galad assumiu o trono e foi o último Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Após essa batalha, os reinos de Doriath, Nargothrond e Gondolin também foram destruídos, e com suas quedas também vieram a morte de seus reis, Thingol, Turgon e Orodreth. Alguns anos após, aconteceu a Grande Batalha, ou como todos a conhecem, a Guerra da Ira. Atendendo ao pedido de Eärendil, os Valar e os Maiar saem de Valinor com destino à Terra-média para guerrear contra Morgoth. Enfim, após uma intensa batalha, os Valar abriram os Fossos de Angband, destruíram todo o reino de Morgoth, e o Lorde Sombrio foi enviado para o vazio atemporal. Nessa guerra, Beleriand foi inundada e assim destruída, e por isso a Terra-média perdeu boa parte de seu território. Com a derrota de Morgoth, boa parte de seu exército foi morto, e aqueles que sobreviveram foram aqueles que conseguiram fugir, e Sauron foi um deles. Após a guerra, os Elfos de Beleriand foram convocados a partir da Terra-média e autorizados a ir para as Terras Imortais. Muitos voltaram para Aman e viveram em Tol Eressëa, sendo perdoados pelos Valar. Inclusive, foram todos perdoados também pelos Teleri, contra quem eles tinham guerreado e roubado seus navios. Muitos dos Elfos preferiram ficar na Terra-média, porém podiam assim voltar para as Terras Imortais se desejassem. Manwë tinha dado a Eärendil e a sua família a opção de ser Elfo ou Homem. Ele e sua esposa escolheram a raça dos Elfos. Elrond, seu filho, escolheu também os Elfos, mas Elros, seu outro filho, escolheu os homens, e a ele e toda a sua geração foi dada uma vida mais longa que os demais homens, e por isso Aragorn, que era seu descendente, viveu muito mais que outros de sua raça. Segunda Era. Essa é a era em que deveria ter se passado a série da Amazon, Os Anéis de Poder, porém, como se sabe, a série não aproveitou nada dos livros. A Segunda Era foi marcada pela Forja dos Anéis, pela destruição de Númenor, pela primeira derrota de Sauron. Uma ilha foi feita para que os homens nela habitassem. Não pertencia à Terra-média nem a Aman, e colocaram nela o nome de Andor, a Terra da Dádiva, também conhecida como Númenor, e seu primeiro rei foi Elros, irmão de Elrond. No primeiro ano dessa era foi fundado os Portos Cinzentos e Círdan era seu guardião. Foi fundado também Lindon, e tinha como alto rei dos Noldor, Gil-galad. Os anãos começaram a migrar para Moria, pois lá foi descoberto o Mithril, crescendo assim ainda mais sua população e cultura. Apenas no ano 500 Sauron voltou a se agitar na Terra-média, e assustado com o crescente poder dos Númenóreanos, construiu uma fortaleza em Mordor, conhecida como Barad-dûr. Muitos dos descendentes de Fëanor fundam Eregion, liderados pelo elfo Celebrimbor, considerado o maior dos artesãos, e assim constroem uma sólida amizade com os Anãos de Moria, e juntos trabalham com o metal Mithril. Em 1500 Sauron se disfarçou numa bela aparência, pois ele conseguia mudar sua forma física. Tomou para si o nome de Anatar, o Senhor das Dádivas, e como Gil-galad não o quis em Lindon, pois suspeitou de sua beleza, ele foi para Eregion, e lá o aceitaram. Foi assim que começaram a forjar os Anéis de Poder. Os anéis foram construídos pelos Elfos de Eregion, porque Sauron tinha dito a eles que esses anéis tornariam a Terra-média tão majestosa quanto Valinor. Então, com a ajuda de Sauron, 9 anéis foram construídos para os homens e 7 para os anãos. Sem a ajuda de Sauron, Celebrimbor forjou os 3 anéis para os Elfos, e em Mordor, Sauron forjou um anel. Como os anéis élficos tinham enorme poder para governá-los, Sauron teve que fazer um anel de imensa potência, e assim ele forjou o anel na Montanha de Fogo, e muito de sua força e vontade foram passadas ao um anel. Quando Sauron colocou o anel em seu dedo, conseguia ver tudo que era feito pelos anéis menores. Inclusive, podia ver e governar os próprios pensamentos daqueles que os usavam. Então os elfos que estavam usando os anéis em seus dedos ficaram cientes de que seriam governados pelo Um Anel, o Anel Regente.
Assim os elfos rapidamente tiraram seus anéis. Com isso, Sauron veio em guerra contra Eregion para recuperar os demais anéis que ele tinha ajudado a fazer. Inclusive ele queria os 3 anéis dos elfos. Antes que Sauron atacasse Eregion, os 3 anéis foram escondidos. Um ficou com Galadriel, outro com Elrond e o outro foi dado a Círdan. Porém, quando Gandalf chegou na Terra-média na Terceira Era, Círdan deu o anel a ele. Eregion foi destruída. Sauron conseguiu os anéis feitos aos homens e aos anãos, e Celebrimbor foi morto. Elrond, que tinha sido enviado por Gil-galad para Eregion, fugiu com os remanescentes e fundou Valfenda. Sauron invadiu a região de Lindon, porém o rei de Númenor enviou uma grande esquadra para ajudar Gil-galad. Sauron é derrotado e expulso. Assim a paz reina por alguns anos na Terra-média. O poder dos Númenóreanos não parava de crescer, porém uma forte antipatia pelos elfos começou a crescer em Númenor, pois os Númenóreanos passaram a invejar a imortalidade dos elfos. Assim eles endureceram seus corações contra os Valar. Com isso surgiu o Partido do Rei, aqueles que eram contrários aos elfos e aos Valar, e de outro lado, um partido menor, chamados de Amigos dos Elfos, Númenóreanos que não abandonaram o amor pelos Valar e nem a amizade dos elfos, e eles próprios se chamavam de Fiéis. Nessa época também surgiram os 9 espectros do Anel, e é dito que 3 deles eram grandes senhores de Númenor. Assim, por quase 1000 anos os Númenóreanos tornaram-se ainda mais poderosos. O ódio pelos elfos e pelos Valar também crescia nesse tempo. Númenor estabelece uma fortaleza na cidade portuária de Umbar, e os Fiéis construíram Pelargir, uma cidade portuária na Terra-média, ao norte de Umbar, tornando-se o principal porto dos Fiéis. Até que surgiu um rei em Númenor no ano de 3175, Tar-Palantir, que era favorável aos fiéis e totalmente contra os homens do rei. Assim eclodiu uma guerra civil na ilha. Com a morte do rei, Ar-Pharazôn dá um golpe e assume o trono. Ele que era totalmente contrário aos fiéis e completamente a favor dos homens do rei. Ar-Pharazôn era totalmente soberbo e egoísta, sabendo do poder crescente de Sauron no leste da Terra-média. Em sua soberba, aumentou seu poder militar e navegou para a Terra-média para subjugar Sauron e mostrar ao mundo que ele era o mais poderoso da Terra-média. Quando Sauron viu todo o poder do exército de Númenor, foi até a presença de Ar-Pharazôn e humilhou-se diante do rei. Porém ele fez isso pois sabia que perderia a guerra, mas em seu engenho sabia que poderia destruir Númenor sem usar a força, e por isso ele se humilhou ao rei. Sauron foi levado como prisioneiro para Númenor, porém com sua esperteza, logo se tornou conselheiro do rei, e convenceu Ar-Pharazôn a navegar até Valinor para conquistar a tão desejada imortalidade. O rei construiu o grande armamento, um gigantesco poderio militar, e navegaram até Amã para arrancar dos Valar a imortalidade. Assim que os Númenóreanos chegaram em Amã, Eru Ilúvatar, por aquele breve momento, tomou para si o governo de Arda e mostrou seu poder, pois ele mudou a feição do mundo. Assim a terra deixou de ser plana e passou a ser redonda. Ar-Pharazôn e todo seu exército foram mortos e Númenor foi inundada. Apenas Elendil com seus 2 filhos, Isildur e Anarion, liderando 9 navios com os fiéis, conseguiram escapar. Também Sauron escapou. Porém, como ele estava em Númenor durante aquela tragédia, foi atingido em cheio pelo mar, e assim ele nunca mais pôde assumir forma bela. E em forma de um espírito maligno, ele voltou a Mordor, que era seu lar. As terras de Amã foram removidas dos círculos do mundo. Quando Elendil chega na Terra-média, forma os reinos no exílio, Arnor e Gondor. Elendil era o rei de Arnor, e se estabeleceu em Anúminas, capital de Arnor. Isildur e Anarion se estabeleceram no reino de Gondor, Anarion na cidade de Minas Anor e Isildur na cidade de Minas Ithil, porém a capital de Gondor era Osgiliath, a cidadela das estrelas, que ficava entre as outras 2 cidades, e tanto Isildur quanto Anarion governavam o reino. Porém, o herdeiro do trono de Gondor era Anarion, já o herdeiro do trono de Arnor era Isildur. E isso é muito importante para que você entenda o porquê Aragorn e seus antepassados não eram os reis de Gondor. Sauron declara guerra a todos da Terra-média, e foi aí que o Alto Rei dos Noldor, Gil-galad e o rei de Arnor, Elendil, juntam forças e formam a chamada Última Aliança entre Elfos e Homens. Alguns anãos também participaram dessa guerra. A Última Aliança invade Mordor e uma terrível batalha acontece por 7 anos, até que Sauron sai de sua fortaleza e luta contra Elendil e Gil-galad. Os 2 morrem no processo, mas Sauron também é derrotado. Isildur cortou o dedo em que estava o anel e assim o espírito de Sauron foge e se esconde por longos anos. Assim termina a Segunda Era. Terceira Era.
O Hobbit e a trilogia O Senhor dos Anéis se passam nessa era. Ela é marcada pelo aparecimento dos magos, pelo surgimento dos hobbits, pelo fim dos elfos na Terra-média, a derrota definitiva de Sauron e seu fim é o início da Era dos Homens. Com a morte de Elendil e seu filho Anarion, Isildur vai até Minas Anor para instruir seu sobrinho para que ele reine Gondor. Então ele aproveita e planta a Árvore Branca em homenagem a seu irmão falecido, Anarion. Em sua viagem para o norte para assumir o trono de Arnor, orcs o encurralam, mas ele põe um anel e fica invisível. Mas ao entrar no rio Anduin, o anel o trai e sai de seu dedo, ficando visível. Então orcs atiram flechas envenenadas e o matam. Agora o anel está perdido, e o filho de Isildur assume o trono de Arnor. A ele foi dado os fragmentos da espada Narsil e o anel de Barahir, pois era passado aos herdeiros do reino de Arnor. Uma longa paz esteve presente nessa era, porém as maldades e impurezas de Sauron permaneceram até antes de sua volta, e lógico que só piorou quando ele voltou. Galadriel tornou-se senhora de Lothlórien, junto com seu marido, Celeborn, e Elrond permaneceu como senhor de Valfenda, e lá habitou a maioria dos Altos Elfos. Com a morte de Gil-galad, que não teve filhos, nenhum elfo tornou-se Alto Rei dos Noldor. Embora se fosse para ser assumido por alguém, seria por Galadriel, pois ela era da linhagem de Finwë, o primeiro Alto Rei dos Noldor, aquele que foi morto por Morgoth em Aman quando o Lorde Sombrio roubou a Silmarils. Ele era avô de Galadriel. Tinha também Elrond, que era tataraneto de Fingolfin, que também foi Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Porém, nem Galadriel e nem Elrond quiseram. Assim, permaneceram apenas senhores de suas terras. O elfo Círdan ficou nos Portos Cinzentos com alguns dos altos elfos construindo e reparando os navios élficos para aqueles que queriam zarpar para as Terras Imortais. Com o passar dos anos, Arnor se definhou. Foi dividido em 3 pequenos reinos, chamados de Arthedain, Cardolan e Rhudaur. O pequeno reino de Arthedain foi o último a encontrar seu fim. O reino acabou assim que morreu seu rei Arvedui. Uma coisa importante saber é que Arvedui se casou com a princesa Firiel, filha do rei de Gondor. Então, após a morte do rei Arvedui, seu filho Aranarth decidiu não reconstruir o reino de Arnor e nem assumir o trono de Arthedain. Porém, ele assumiu o título de líder dos Dúnedain do Norte. Dúnedain significa descendentes dos Númenóreanos que habitaram a Terra-média. Os líderes dos Dúnedain tinham um propósito apenas: manter a região de Arnor em paz das mãos daqueles que tentassem atacar os pequenos povoados que existiam lá, e por isso eram também conhecidos como Guardiões. Aragorn foi o 16º e último líder dos Dúnedain. Era também o 39º herdeiro de Isildur em linhagem direta. Já Gondor no início da Terceira Era resistiu. Porém, devido a muitas guerras e uma peste terrível que assolou toda a Terra-média, Gondor foi uma das regiões que mais sofreu com ela. Lembram que Gondor tinha 3 cidades? Minas Anor, Osgiliath e Minas Ithil? Pois bem, Osgiliath foi destruída. Minas Ithil foi tomada pelos Nazgûl e passou a ser chamada de Minas Morgul, a torre de feitiçaria. Minas Anor passou a ser chamada de Minas Tirith. E no ano de 2050, o rei de Gondor, Earnur, foi para Minas Morgul duelar contra o rei bruxo. Porém era uma armadilha e o rei foi levado para dentro e nunca mais se ouviu falar nele. Infelizmente ele era o último da linhagem de Anarion, não possuía filhos, ou qualquer herdeiro. Sendo assim, o herdeiro mais próximo eram os filhos de Firiel, a princesa que tinha se casado com o último rei de Arnor, ou seja, os herdeiros legítimos de Gondor eram os líderes dos Dúnedain, os Guardiões do Norte, que também eram os legítimos herdeiros do trono de Arnor. Com a morte do rei Arnor, Gondor passou a ser governada por seus regentes, e o último deles que governou Gondor foi Denethor. Acredito que agora, para aqueles que apenas viram os filmes, tudo passou a fazer mais sentido. E se você está até agora aqui comigo, será que eu não mereço uma ajuda com seu like nesse vídeo? Isso ajuda muito e me incentiva demais a continuar a produzir e trazer bons vídeos para vocês. Então dê essa força para esse canal. E se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva e ative as notificações para receber meus conteúdos assim que eles chegam aqui no YouTube. Para ter uma noção maior dos anos dessa era, o reino de Arnor acabou definitivamente em 1975. Em Moria, os anãos fogem com o despertar do Balrog no ano de 1981. 18 anos depois, o reino dos anãos em Erebor é fundado pelo rei Thrain, e no ano 2050, morre o último rei de Gondor e passa a ser governado por seus regentes. Em 1050 são mencionados em registros, pela primeira vez, os pés peludos em Eriador, e após isso chegam os Stari vindos do oeste. Eram Maiar vindos de Valinor, e eram chamados pelos Homens de Magos. Eles vieram para desafiar o poder de Sauron e para levar elfos e homens e todas as coisas vivas de boa vontade a praticar feitos valentes.
No ano de 2060 instaurou um rumor de que Sauron poderia ter retornado. 3 anos depois ele fugiu de Gandalf e em 2460 Sauron volta com muita força para Dol Guldur. Porém, foi descoberto por Gandalf que era ele por trás das buscas de todos os anéis, apenas no ano de 2850. O reino de Rohan surgiu no século 26, e aquelas terras foram dadas pelo regente de Gondor ao primeiro rei de Rohan, Eor, o Jovem, e uma excelente aliança foi feita entre os dois reinos. Agora os principais acontecimentos estão registrados nos livros O Hobbit e na trilogia O Senhor dos Anéis. A jornada de Bilbo com Gandalf e os 13 Anãos acontece no ano de 2941, e em abril de 3018 Gandalf chega à Vila dos Hobbits para a festa de aniversário de Bilbo. Se você quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo explicando todos os detalhes para chegar até a despedida de Frodo para ir às Terras Imortais, diga nos comentários. Vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.